Shalom, shalom, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Glórias a Deus. Eu falei que estaria fazendo um vídeo aí sobre a história do movimento pentecostal no Brasil e assim no mundo também. Só que antes de falar da história do movimento pentecostal, eu gostaria de falar o movimento pentecostal à luz da Bíblia. Começando primeiro com a Bíblia, antes de nós entrarmos na história dos movimentos pentecostais que surgiram no decorrer dos anos, decorrer das décadas, né? Depois da morte dos apóstolos, sucessivamente até os dias de hoje, né? Então eu gostaria de introduzir, nesse primeiro vídeo, falando sobre o movimento pentecostal à luz da Bíblia. Seria esse movimento pentecostal um movimento verdadeiro, um movimento original, um movimento da parte de Deus, um movimento que realmente tem base bíblica? Né? O que seria o movimento pentecostal? Né? Como é que nós caracterizamos o movimento pentecostal? Bom, primeiramente o movimento pentecostal ele é conhecido, né, como o movimento do batismo no Espírito Santo. Né? O batismo no Espírito Santo, junto com os dons espirituais, os sinais, os milagres, a cura divina. Né? Então ele enfatiza essas manifestações do poder de Deus. Mas nós queremos aqui trazer à luz da Bíblia se de fato é um movimento originado em Deus ou é algum movimento que nós poderíamos dizer falso, um movimento enganador, um movimento enganoso nesses últimos dias. Então vamos lá, eu caracterizei aqui, marquei 5 pontos, tá? 5 pontos mostrando dentro da Bíblia porque o movimento pentecostal tem base bíblica à luz das Escrituras. Tá bom? O primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar é a promessa do Espírito Santo. Né? Jesus ele falou em João 14, 16 a 17 sobre a vinda do Espírito Santo. Ele nos prometeu que nos daria o seu Espírito. Né? E ele vai dizer: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará o outro Consolador, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não vê nem conhece, mas estaria em nós, dentro de nós. E a palavra aqui, Consolador, vem do grego Paráclito. Paráclito é aquele que está ao lado, aquele que está junto, auxiliando. Ou seja, Jesus ele disse: eu vou subir ao Pai, mas eu não vos deixarei sozinhos. Eu enviarei o outro Consolador, o Espírito Santo. Ou seja, Jesus está querendo dizer para nós que o Espírito Santo seria a presença real dele em espírito no nosso meio. Então, se Jesus esteve com os discípulos, se Jesus esteve com os apóstolos e ele curou enfermos, ele realizou milagres, ele está dizendo que estaria conosco ainda por meio do outro Consolador, do Espírito Santo, ou auxiliador, ajudador, depende da tradução bíblica que é usada. Ou seja, ele sim estaria conosco, ainda que nós não vejamos com os nossos olhos. Nós contemplamos pelas suas obras. Ainda que nós não vejamos ele andando aqui e acolá, nós vemos as suas obras sendo realizadas em nosso meio, os seus feitos sendo realizados. Então a promessa do Espírito Santo é a primeira característica de que o movimento pentecostal é um movimento verdadeiro à luz das Escrituras. Jesus prometeu que o Espírito Santo viria para estar com todos os crentes. E essa promessa é o início de tudo, né? Que o pentecostalismo fala, né, sobre a ação contínua do Espírito Santo. Ou seja, a promessa de que o Espírito Santo estaria conosco é a garantia da continuidade do movimento pentecostal, da continuidade do Pentecostes, da continuidade dos sinais, do poder de Deus, do batismo com o Espírito Santo, das maravilhas que ele tem feito e iria continuar fazendo no nosso meio. Tá bom? O segundo ponto, tá? Eu marquei aqui bem rápido para nós sermos bem sucintos e esse vídeo não ficar muito longo, ok? O segundo ponto, o cumprimento no dia de Pentecostes, né? O nosso texto base para isso é Atos capítulo 2, versículo 1 a 4, quando a Bíblia vai dizer que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, né, foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Ou seja, todos ficaram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas, né? Então, o derramamento do Espírito Santo foi naquele momento com sinais visíveis.
até como é nos dias de hoje, com sinais visíveis. Nós notamos quando alguém é cheio do Espírito Santo, quando alguém é batizado no Espírito Santo, a pessoa entra num estado de alegria, num estado de euforia e também fala em outras línguas, tá? Eu sei que há um debate muito ferrenho hoje, nos dias de hoje, sobre se o dom de línguas é a evidência ou não do batismo com o Espírito Santo, tá? Eu não quero entrar neste mérito aqui, mas para mim, o batismo com o Espírito Santo ele é evidenciado por falar em outras línguas, tá bom? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre isso também, né? Então o derramamento do Espírito Santo foi feito com sinais visíveis. Os apóstolos viram línguas repartidas de fogo vindo sobre eles, eles falaram em outras línguas, os povos que estavam ali começaram a ouvir aquilo, achando que eles estavam embriagados, mas o Pedro, tomando a palavra, disse: não, irmãos, isso aí é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas teriam sonhos, profetizariam, teriam visões e tudo mais. Então Pedro está dizendo que nos últimos dias, segundo disse o profeta Joel, se cumpriria. E quando é que começou esses últimos dias? Começou com a vinda de Jesus, ou com a morte de Jesus e o advento da igreja. Tá? E começou a contar os últimos dias, quando a igreja surgiu ali em Atos Apóstolos capítulo 2, quando se deu início à era apostólica, ali começou a contar os últimos dias. E esses últimos dias são contados até o presente momento, até o dia de hoje. Nós estamos nos últimos dias. Então quando falar para você, nós estamos vivendo esse ano, os últimos dias? Sim. Desde quando? Desde o período apostólico. Esses últimos dias não é só do século 20 para cá. Os últimos dias é contado desde o derramamento do Espírito sobre a igreja, cumprindo-se a profecia de Joel, até os dias de hoje, ok? Isso também marca o quê? O início. Isso marca a fundação, ou o começo, tá? Da igreja e o início de uma nova era espiritual. Porque agora o antigo sacerdócio foi desfeito. E agora nós estamos no sacerdócio de Cristo. A partir do momento do derramamento do Espírito Santo, nós temos aí o início da igreja, da era apostólica e assim sucessivamente. Então, primeiro, a promessa do Espírito Santo é a evidência do movimento pentecostal à luz das Escrituras. Segundo, o cumprimento do derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? Que comprovam à luz das Escrituras que esse movimento é um movimento bíblico, é um movimento que está pautado à luz das Escrituras, tá bom? Terceiro, o Espírito Santo em outras experiências, tá? Como texto base, Atos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 44 ao 46, vai dizer que na casa de Cornélio estavam eles reunidos, né? E porque ouviam falando em outras línguas e exaltando a Deus. Ou seja, né? Cornélio e os gentios também foram batizados no Espírito Santo com as mesmas manifestações. Eles também falaram em línguas estranhas. Eles também receberam a capacitação de falar em outras línguas, porque foram o quê? Batizados com o Espírito Santo. E a evidência veio sobre a casa de Cornélio e sobre os gentios que estavam ali. Lembrando que Cornélio era um centurião romano, se não me foge a memória. Então Cornélio, junto com os outros gentios que estavam na sua casa, receberam também o batismo com o Espírito Santo e provaram dos mesmos sinais, das mesmas manifestações, tá bom? Segundo ponto aqui que nós podemos ver e entender dessa passagem é que o dom do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, não era apenas para os apóstolos, como muitos aí defendem, ou apenas para os judeus. Não, é o poder de Deus para todos aqueles que nele creem. Independentemente se eram apóstolos, se eram gentios, se eram judeus. Veio sobre todos aqueles ali no primeiro século, ok? E não parou só no primeiro século. Nós vamos ver que o movimento pentecostal, a ação do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo e os sinais e a manifestação do poder de Deus, elas continuaram depois do período apostólico, tá? Quarto item, quarto tópico que comprova a veracidade do movimento pentecostal à luz das Escrituras, os dons do Espírito Santo na igreja. Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 12, dos versículos 7 a 11, Paulo falando aqui sobre os dons espirituais, que haviam 9 dons do Espírito Santo repartidos a cada um pelo Espírito Santo conforme lhe apraz. E nós vemos aqui, a cada um é dada a manifestação do Espírito para o que for útil.
Então o Espírito Santo ele concede dons aos homens segundo a sua capacitação para aquilo que for útil no ministério, ok? Então nós vemos o que? Profecia na igreja de Atos e na igreja de Corinto, nós temos línguas, Paulo fala sobre curas, fala sobre milagres e tudo isso ainda é parte da vida cristã. Isso ainda continua fazendo parte da igreja, continua fazendo parte dos cristãos, daqueles que creem. Jesus não disse que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas, em meu nome curarão enfermos, ressuscitarão a mortos, e ainda que se beberem alguma coisa mortífera, não vos causaria dano. Então essas promessas de poder, de revestimento de poder, de autoridade, de batismo com o Espírito Santo, de revestimento do Espírito Santo, seria sim para todos aqueles que creem. E ele não disse apenas para os apóstolos, mas todo aquele que crê. A salvação é para todo aquele que crê. A manifestação dos dons é para todo aquele que crê. Ou seja, a igreja com os dons espirituais, com o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo, a igreja é uma extensão de Jesus na terra. É a extensão de Cristo. Aquilo que ele fez para provar, para mostrar o reino do Pai, o reino de Deus, que não haveria enfermos, que não haveria tristeza, que não haveria morte, que não haveria pranto nem dor, isso já começa a ser propagado aqui. Nós já começamos a vivenciar isso aqui e depois na glória eterna, na glória futura, no mundo vindouro, né? No Olam Rabá, que nem diz os judeus, no mundo vindouro, na vida eterna, nós vamos ter a plenitude disso tudo acontecendo no nosso meio e vivenciando os sinais de Deus para as nossas vidas. E Paulo não diz que esses dons cessariam, pelo contrário, Paulo diz que esses dons continuariam. Em nenhum momento Paulo diz que esses dons cessariam. Eu sei que alguns cessacionistas que não acreditam na continuidade dos dons espirituais vão se apegar no final de 1 Coríntios capítulo 13, quando ele diz: tendo línguas cessarão, tendo isso ou aquilo, profecias acabarão, mas o que resta é a esperança, a fé e o amor, e desses o maior de todos é o amor, né? Mas esses dons não cessariam. Até a vinda de Jesus, esses dons permaneceriam em vigor até a sua volta, tá bom? Aí no período milenar, no milênio, aí não vai haver dons mesmo, dons espirituais, mas vai continuar a fé, a esperança e o amor, mas depois vai continuar somente o amor, porque isso já não vai ser mais necessário no mundo perfeito, na vida perfeita que nós teremos na vida eterna, ok? O tópico 5, tá? O quinto ponto da ação, do movimento do Espírito Santo nos dias de hoje, tá? A continuidade da promessa, tá bom? Aqui eu quero enfatizar a continuidade da promessa, segundo Pedro falou em Atos capítulo 2, versículos 38 e 39, quando ele vai dizer que essa promessa é para vós outros, para os vossos filhos, a palavra filhos aqui é geração, para as vossas futuras gerações, e para todos quanto estão longe, ou para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Então ele não está dizendo que isso aqui cessaria. Ele está dizendo, é para nós, é para os nossos filhos, é para os que estão longe, é para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Todos aqueles que são chamados pelo Espírito Santo, todos aqueles que são chamados por Deus, são revestidos com o Espírito Santo, são revestidos de poder para continuar a obra que Cristo começou. E veja bem, Jesus não falou apenas para os apóstolos, mesmo que ele estava no contexto apostólico, ele disse que nós faríamos obras ainda maiores. E eu não posso ler a Bíblia à luz do tempo. Não, a luz a Bíblia é atemporal, ela está além do tempo. Tudo que Jesus falou não era somente para os seus discípulos, mas para todos os discípulos que crescem no seu nome, independente das épocas, independente das eras, porque Hebreus 13:8 vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele não muda, a obra de Deus não muda. A própria palavra de Deus diz no livro de Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 1, dizendo que Deus não muda, Ele continua o mesmo, Ele permanece o mesmo. Ok, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por essa promessa. Então nós vemos que o Espírito Santo é para todas as gerações de crentes, para todos. E eu lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu cheguei do meu trabalho, fui orar a Deus, agradecer pelo dia e fui batizado com o Espírito Santo sem ninguém pôr as mãos, sem ninguém falar nada, sem ninguém dizer que eu tinha que buscar o Espírito Santo. Eu senti o Espírito Santo vindo sobre mim, falei em outras línguas, até parei porque eu me assustei.
Foi uma experiência única que eu vivi e depois a alegria que transbordou no meu coração, a graça que veio sobre a minha vida foi algo indescritível, algo que eu não tinha palavras para descrever, mas era algo maravilhoso, porque o reino de Deus, a presença de Deus, ela encheu o meu ser. E eu lembro que neste momento eu queria estar andando sozinho, caminhando pelas ruas sozinho para poder falar em línguas, porque eu senti a graça e a presença de Deus neste momento. E quanto mais eu buscava, mais coisas, mais dons, mais sinais, mais manifestações do poder de Deus eu via na minha vida. Eu era prova disso, eu continuo sendo prova disso, de que Deus continua operando. Então, para nós concluirmos, irmãos, de tudo isso que eu falei, eu fui rápido e sucinto para não cansar demais os irmãos. Então, de tudo isso que eu falei, primeiro, nós podemos ter a certeza de que o movimento pentecostal tem uma base bíblica clara. É claríssimo nas escrituras. Se você fazer uma leitura, mesmo que superficial das escrituras do Novo Testamento, você vai ver que esses sinais, esse dom do Espírito Santo, ele continua em evidência nos dias de hoje. Tá? Segundo, o mesmo Espírito que operou no passado, ele opera nos dias de hoje. Deus não muda, como eu disse aqui, Jesus não muda, o Espírito Santo também não muda. O mesmo Espírito que estava nos profetas, que estava nos apóstolos, que estava em nosso Senhor Jesus Cristo, continua nos dias de hoje no meio da igreja. Terceiro ponto, Deus quer uma igreja cheia do Espírito Santo, com poder, com dons, com manifestação, mas acima de tudo com amor. Os dons são para servir a igreja, para a edificação da igreja, mas tudo tem que ser feito com amor, não por dinheiro, não por vanglória, não por ganância, né? Mas tudo com amor. Nós precisamos dessa graça, deste poder, desta luz que vem de Deus. Então no próximo vídeo eu vou estar falando aqui da história do movimento pentecostal, começando no século I com os apóstolos, depois no século II com o montanismo. Nós vamos entender mais à luz da história que foi o movimento montanista, e depois sucessivamente os demais movimentos que vieram à luz da história, mostrando que os dons do Espírito Santo e o batismo continuam até os dias de hoje e continuarão até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero encerrar esse vídeo deixando para vocês Efésios capítulo de número 5, versículo de número 18, aonde Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito. Que nós, a partir de hoje, que a partir deste vídeo você possa ouvir isso e começar a se encher do Espírito, começar a receber o poder de Deus hoje e para todo sempre, até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.